Uma van empoeirada, carregada com equipamento de filmagem, rasteja por uma estrada de terra seca, levantando uma nuvem de poeira. A paisagem desolada se estende infinitamente. Uma tela de arbustos secos sob um vasto e indiferente céu. Montanhas distantes tremeluzem no calor. Sentinelas silenciosas observando o terreno isolado. O sol do fim da tarde projeta sombras longas e dramáticas, aprofundando a sensação de profunda solidão. Alex, o motorista, aperta o volante. Seu rosto uma máscara de foco intenso e determinação inabalável. A van avança, um ponto solitário contra a vasta e ensolarada paisagem selvagem, em direção a um destino desconhecido. Avança bruscamente, levantando poeira na estrada, sua parada repentina agitando a paisagem tranquila. Mais adiante, uma placa enferrujada e descascada inclina-se precariamente, anunciando um desbotado "Bem-vindo a Silas Creek". A pintura da placa está rachada e descascando. Um testemunho de anos de negligência, quase caindo. Alex desliga o motor e o silêncio abrupto que se segue é denso e pesado, quase sufocante. O único som agora é o suspiro lamentoso do vento, sussurrando através do ambiente desolado. A cena é permeada por um silêncio profundo e inquietante, quebrado apenas pelos sussurros do vento. Alex, com uma câmera na mão, caminha pelas ruas desertas, uma figura solitária em meio ao silêncio. Casas abandonadas com janelas quebradas e portas entreabertas alinham a rua, seu vazio ecoando a desolação. Uma palpável sensação de desolação paira no ar, um pesado manto sobre a cidade esquecida. Poeira e folhas secas dançam pelo chão, impulsionadas por um vento invisível, um balé de decadência. O olhar de Alex percorre as ruínas, capturando a beleza assombrosa de um mundo deixado para trás. Sob o sol implacável, Alex se aproxima do salão desolado, sua fachada desgastada, sugerindo histórias esquecidas. A porta vai e vem balança suavemente, um rangido lamentoso levado pela brisa, um convite assombroso. Alex hesita, uma batalha de curiosidade e apreensão gravada em seu rosto enquanto ele contempla a escuridão interior. Um vento frio sussurra por ele, puxando-o para o interior sombrio e cheio de teias de aranha do salão. Ele respira fundo, preparando-se para os segredos que se escondem na estrutura abandonada. A fraca luz do dia atravessa as janelas empoeiradas do salão abandonado, iluminando garrafas quebradas e cadeiras viradas. Num canto escuro, um piano empoeirado repousa silenciosamente, uma relíquia de melodias esquecidas. Alex, câmera no ombro, filma meticulosamente a decadência, capturando a beleza assombrosa do salão. Ele de repente congela, um leve sussurro alcançando seus ouvidos, e ele examina o quarto desolado com intensa concentração. Alex move-se lentamente pelo salão empoeirado, seus olhos fixos no piano velho, um pavor não dito crescendo dentro dele. Uma única, fraca e dissonante nota paira no ar, um sussurro arrepiante que perfura o silêncio e paralisa Alex. Seu coração bate forte contra as costelas, um tamborilar frenético, ecoando o medo súbito e inexplicável que o domina. Ele tenta racionalizar, mas a tensão palpável no ar grita algo muito mais sinistro do que vento ou madeira a assentar. O sol sangra no horizonte, pintando o céu em uma sinfonia dramática de laranja-fogo e roxo profundo. Longas e sinistras sombras se estendem pela cidade, transformando ruas familiares em uma paisagem sinistra e pressagiadora. Alex navega pelo crepúsculo que se aprofunda, seus passos agora hesitantes, seus olhos desviando com apreensão cautelosa. Seu olhar percorre a escuridão que se aproxima, procurando ameaças invisíveis na luz estranha e esmaecida da cidade.
Alex entra na antiga mercearia, um eco fantasmagórico de comércio. Suas prateleiras despidas, latas enferrujadas e espaços vazios testemunham silenciosamente um passado esquecido. Um testemunho arrepiante de decadência. Seus olhos caem sobre um jornal antigo, sua data, 1923, um sussurro nítido do passado. A manchete grita sobre uma doença misteriosa. Um presságio arrepiante congelado no tempo na página amarelada. Em um supermercado, luzes fluorescentes zumbem, lançando um brilho estranho em prateleiras vazias. E Alex filma a exibição de jornais. O silêncio é quebrado por um clangue metálico repentino quando uma lata de sopa cai no chão de uma prateleira vazia. Alex vira a câmera, capturando a fonte do som inquietante, os olhos arregalados com uma mistura de surpresa e nervosismo. Ele examina o corredor vazio, um arrepio percorrendo sua espinha, mas não há nada para ser visto. Seu rosto se contorce, uma pergunta silenciosa se formando em seus olhos, enquanto ele tenta processar o evento impossível. O único som agora é o zumbido das luzes, um lembrete arrepiante do evento inexplicável. Alex chega a um pequeno cemitério nos arredores da cidade, o ar denso com uma quietude opressiva. Lápides tortas e corroídas emergem da grama alta e crescida como sentinelas esquecidas da tristeza. A atmosfera está pesada. Um palpável sentimento de tristeza e profundo abandono permeia a cena desolada. Cada pedra desgastada sussurra contos de perda. O próprio chão suspirando com o peso de vidas esquecidas. No cemitério, o sol do fim da tarde projeta sombras longas e misteriosas sobre lápides antigas e desgastadas. Alex, com o telefone na mão, aponta a câmera para uma lápide em particular. Um observador silencioso na luz que se esvai. Empoleirada no topo da pedra, uma boneca de porcelana rachada e caolha olha para fora, seu sorriso desbotado e lascado se transformando em um sorriso macabro. Apesar do calor persistente do dia, um arrepio repentino percorre a espinha de Alex. Um calafrio de desconforto. Seu olhar se detém na boneca. Uma sensação inquietante o invadindo enquanto ele captura sua imagem perturbadora. O céu do cemitério sangra em tons de roxo e laranja enquanto o dia se rende ao crepúsculo. A câmera de Alex capta o anoitecer que se aproxima. As silhuetas da cidade se dissolvendo nas sombras que se aprofundam. Entre lápides antigas, sombras ameaçadoras dançam e se contorcem, como se estivessem vivas. O vento uiva um lamento arrepiante, carregando sussurros e gemidos distantes pelo cemitério. Alex acende sua lanterna. Um único feixe, perfurando a escuridão crescente com uma intensidade nítida. A luz corta a escuridão, revelando o silêncio misterioso do cemitério, um reino de almas esquecidas. Alex entra na igreja abandonada, o feixe de sua lanterna cortando a escuridão opressora, revelando uma cena de decadência. A luz varre o altar, iluminando uma espessa camada de pó e intrincadas teias de aranha fantasmagóricas. Bancos de madeira caídos jazem espalhados, suas formas retorcidas e quebradas pelo chão desolado, sinais de sermões há muito esquecidos. Cada tremor da lanterna de Alex revela mais do destino sombrio da igreja, um testemunho silencioso de sua ruína. Na igreja silenciosa e sombria, Alex filma uma janela de vitral quebrada, uma ferida aberta na noite. Através do vidro estilhaçado, uma lua cheia lança uma luz estranha e fantasmagórica, pintando a pedra antiga com prata. Um som arrepiante e arrastado ecoa das profundezas da igreja. Uma nota discordante no silêncio opressor. Alex congela, seu coração batendo forte. A câmera, agora esquecida em sua mão trêmula. Lentamente, ele se vira,
a respiração presa na garganta, cada nervo aceso com pavor e antecipação. Seus olhos, arregalados com uma mistura de medo e curiosidade mórbida, perfuram a escuridão opressora no fundo da igreja. Na igreja sombria, a câmera de Alex percorre a pedra antiga, capturando o espaço silencioso e ecoante. Por um instante fugaz, uma figura escura e indistinta emerge na visão da câmera, um fantasma nas sombras. A forma misteriosa dissolve-se nas sombras profundas, desaparecendo tão rapidamente quanto apareceu, deixando apenas perguntas. Alex pisca, os olhos arregalados de descrença, tentando conciliar a visão impossível com a realidade. Um arrepio percorre sua espinha, uma pergunta silenciosa pairando no ar. Ele realmente viu o que pensou ter visto? Alex, um jovem, move-se cautelosamente para a igreja mal iluminada, sua forma engolida pelas sombras que se aproximam. O ar engrossa com um frio não natural, um abraço gelado que o faz estremecer enquanto ele espia na escuridão. Seus olhos, arregalados de apreensão, percorrem o antigo chão de pedra, procurando qualquer sinal do invisível. De repente, um brilho prateado chama sua atenção. Um terço antigo, deitado rigidamente no chão frio onde nada estava antes. Sua respiração engasga, os olhos arregalados em uma mistura de surpresa e medo crescente, enquanto ele encara a relíquia inesperada. Um sussurro gélido e arrepiante corta o silêncio profundo da nave da igreja. Uma voz espectral chamando Alex. Alex, assustado com o som estranho, vira-se abruptamente, seu coração batendo forte no peito. A lanterna apertada em sua mão, trêmula projeta sombras dançantes, amplificando o pavor rastejante no vasto espaço. Ele se esforça para gritar, mas o terror toma sua garganta, sua voz presa em um grito silencioso e desesperado. O medo sufocante é uma presença palpável, uma força fria e invisível que o oprime. Alex irrompe da igreja, ofegante, seu terror palpável na escuridão, iluminada pela lua de Silas Creek. A cidade jaz, envolta em sombras escuras, iluminada apenas pelo pálido e vigilante olho da lua. Sua mão trêmula agarra uma lanterna, seu feixe fraco abrindo um caminho através da escuridão opressora. Ele olha para trás para a igreja, uma silhueta arrepiante contra o céu noturno, com os olhos arregalados de horror puro. O silêncio da noite é quebrado apenas pela sua respiração ofegante, um testemunho claro do medo que o domina. Alex, uma figura de crescente desconforto, tenta refazer seus passos em direção à van. A rua familiar se transforma, os edifícios se aproximando, sua presença estranhamente ameaçadora. As sombras se aprofundam e se estendem, transformando a paisagem urbana em um labirinto desconhecido. Uma percepção arrepiante surge em Alex. O caminho está perdido, o retorno obscurecido. Sua câmera, uma companheira antes firme, agora gira descontroladamente em seu aperto de pânico. O mundo se confunde ao seu redor. Um turbilhão vertiginoso de medo e desorientação. A silhueta de Alex desliza pela rua escura, um poste de luz solitário, projetando uma sombra longa e sinistra atrás dele. Um eco arrepiante de passos quebra o silêncio, enviando arrepios pela espinha dele. Ele se vira, mas a escuridão opressora não revela nada. A rua estranhamente vazia. Os passos fantasma persistem. Agora uma sinfonia ameaçadora, reverberando de todas as direções. Com o coração a mil, Alex foge para a noite. O perseguidor, invisível em seu encalço. Alex, uma sombra na noite desolada, busca refúgio dentro das paredes em ruínas de uma escola abandonada. Carteiras viradas e livros rasgados espalhados pelo chão. Um testemunho de lições esquecidas e infâncias despedaçadas. O feixe de sua lanterna corta a escuridão opressora, iluminando o caos silencioso. Um brilho assombroso revela desenhos infantis no quadro negro.
suas linhas inocentes distorcidas pela penumbra. Na luz bruxuleante, os desenhos parecem se agitar, suas formas estáticas imbuídas de um movimento inquietante e espectral. O silêncio é denso, quebrado apenas pela respiração ofegante de Alex enquanto ele confronta os ecos fantasmagóricos do passado. Numa sala de aula mal iluminada, Alex captura um desenho de uma figura sombria, segurando ternamente a mão de uma criança. Ele se inclina mais perto da imagem perturbadora, um arrepio percorrendo sua espinha. De repente, o eco doce e misterioso do riso de uma criança preenche a sala, parecendo emanar de todos os lugares. O som inocente se transforma em algo arrepiante, uma melodia assombrosa na sala de aula silenciosa. Na sala de aula mal iluminada, uma pequena bola de borracha salta misteriosamente de debaixo de uma carteira, uma intrusão surpreendente no silêncio. Alex recua, o feixe da sua lanterna tremendo enquanto segue o objeto inesperado. A bola rola até seus pés e para. Um desafio silencioso na quietude misteriosa. Com os olhos fixos na bola, Alex hesita, um medo palpável o impedindo de estender a mão. Risadas infantis ecoam, tornando-se mais altas e distorcidas, preenchendo a sala de aula vazia com uma presença inquietante. O pânico de Alex aumenta, suas mãos tremem, fazendo a câmera cair no chão. Ele se inclina para pegá-lo, mas suas mãos tremem incontrolavelmente. Um sinal claro de seu terror crescente. À porta da sala de aula, Bate, com um baque repentino e estridente, prendendo-o no silêncio arrepiante. O silêncio assustador é quebrado apenas pela sua respiração ofegante, um forte contraste com a cacofonia anterior. Alex, preso na sala de aula, gira a maçaneta, mas a porta está trancada, seu coração batendo forte no silêncio sufocante. Um som arrepiante de arranhões ecoa do lado de fora, um sussurro sinistro na escuridão. Ele espreita pela janela, mas as persianas estão bem fechadas, obscurecendo o aterrorizante desconhecido lá fora. Um pavor gelado toma conta de Alex ao perceber que está completamente e irremediavelmente preso. Na sala de aula desolada, o feixe da lanterna de Alex cintila descontroladamente, projetando sombras monstruosas e dançantes sobre as carteiras vazias. O ar fica pesado. Uma presença arrepiante e invisível oprime-o por trás. Um pavor gelado toma conta de Alex, sua respiração embaçada no frio repentino enquanto ele sente os olhos invisíveis sobre ele. Com uma lentidão agonizante, Alex começa a se virar, seus músculos rígidos de terror. Seus olhos, arregalados de medo, preparam-se para a terrível revelação à espreita nas sombras. Na sala de aula mal iluminada, uma sombra alta e distorcida aparece misteriosamente na parede, sugerindo uma presença invisível. A sombra ameaçadora se estica e se contorce, sua forma mudando enquanto desliza com velocidade sobrenatural em direção a Alex. Os olhos de Alex regalam-se de terror, a boca aberta enquanto ele se esforça para gritar, mas nenhum som escapa de sua garganta. A sombra se aproxima, sua presença escura envolvendo Alex em um abraço silencioso e petrificante de medo. Uma sombra ameaçadora envolve Alex, forçando-o a cair no chão enquanto a câmera continua a gravar. Sua respiração vem em arfadas irregulares. Uma luta desesperada contra uma força invisível. A câmera jaz no chão, capturando apenas o teto desolado, enquanto a luta se intensifica. O som arrepiante de vidro quebrando ecoa, aumentando o terror da batalha invisível. Em uma sala de aula escura, a câmera se fixa no chão, onde uma bola de borracha jaz estranhamente imóvel. Uma sentinela silenciosa. Abaixo da bola, uma mancha escura e sinistra começa a se espalhar, rastejando para fora como uma sombra malevolente. A mancha cresce, engolindo a luz,
Um testemunho silencioso de um horror invisível que se desenrola na sala de aula. De repente, o feixe de uma lanterna pisca, depois apaga-se, mergulhando a sala num abismo de escuridão absoluta. A escuridão profunda consome tudo, deixando apenas o silêncio arrepiante e a imagem persistente da mancha que se espalha. A sala de aula é agora um vazio, uma tela para a imaginação pintar seus medos mais sombrios. A bola de borracha perdida no invisível. Uma van está abandonada nas ruas desertas de Silas Creek. À noite, uma tela de preto tinta. A porta do motorista está aberta. Um convite silencioso ao invisível, balançando com um rangido lamentoso. A cidade dorme. Um testemunho silencioso de um tempo esquecido. Seu silêncio quebrado apenas pelo sopro da natureza. Um gemido arrepiante ecoa pelas ruas vazias. O lamento do vento, uma sinfonia de desolação. O interior da van é um vazio, sugerindo uma partida apressada, uma história não contada. O lamento melancólico do vento é o único som. Uma canção de ninar assombrosa para a cidade deserta. A tela rachada da câmera, uma teia de aranha de vidro estilhaçado, reflete as luzes sinistras da rua de Silas Creek. Apesar dos danos, a tela pisca, revelando uma imagem distorcida. A cena capturada é inquietantemente familiar. O teto de uma sala de aula, estranhamente imóvel. Uma sombra escura e alongada se estende pelo teto. Uma presença sinistra capturada em filme. A sombra, uma forma abstrata de pavor, parece contorcer-se dentro dos limites do display rachado. O aperto de Alex na câmera se intensifica. A imagem silenciosa, gritando uma verdade arrepiante. A câmera, agora baixa no chão, captura um reflexo assustador. Uma figura alta e esguia move-se, com velocidade sobrenatural entre as árvores na orla da cidade. Um borrão espectral, sua forma é quase imperceptível. Uma sombra fugaz na noite que se aprofunda. O ar crepita com uma presença invisível enquanto a figura desaparece, deixando apenas um arrepio persistente. Um carro de polícia atravessa a escuridão das ruas de Silas Creek, suas luzes de emergência piscando um aviso forte e rítmico. O veículo desacelera, suas luzes vibrantes lançando sombras estranhas e fugazes pela cidade deserta. 2 oficiais, um homem e uma mulher, emergem da viatura policial, seus movimentos cautelosos e deliberados. Seus olhares varrem os arredores silenciosos e escuros. Uma tensão palpável pairando no ar fresco da noite. Uma van permanece estranhamente parada nas ruas escuras de Silas Creek. A porta do motorista escancarada como um grito silencioso na noite. Os oficiais se aproximam com extrema cautela, suas lanternas perfurando a escuridão opressora, cada feixe um tremor nervoso. Seus chamados urgentes por Alex ecoam no vazio, engolidos pelo silêncio profundo da rua vazia. Nenhuma resposta vem. Apenas a ausência arrepiante de som responde aos seus apelos desesperados. Uma sensação palpável de pavor se instala sobre eles. Uma fria premonição de perigo no ar parado e escuro. Um único feixe de lanterna atravessa a escuridão total da Silas Creek Roads, cortando a noite pesada. A luz incide sobre a câmera de Alex, sua tela rachada como uma teia de aranha, abandonada no chão frio. Uma gravação distorcida e fantasmagórica pisca na tela quebrada, um vislumbre de uma sala de aula congelada no tempo. Uma sombra sinistra, vasta e perturbadora, projeta-se grande na parede da sala de aula dentro da gravação. Meu rosto, iluminado pelo brilho fraco da câmera, se contorce com uma mistura arrepiante de confusão e horror crescente. Os rostos dos meus amigos espelham o meu, as suas expressões gravadas com uma preocupação crescente e palpável que gela o ar da noite. Oficiais entram na sala de aula, a porta entreaberta revelando carteiras viradas e um silêncio inquietante na noite. Nenhum sinal de Alex.
apenas o cheiro persistente de mofo e uma mancha escura e sinistra no chão. As carteiras viradas projetavam sombras longas e distorcidas, sugerindo uma luta que deixou o cômodo em desordem. Os oficiais vasculham a sala de aula assustadora, seus rostos sombrios enquanto o odor de mofo se intensifica ao redor deles. Na sala de aula escura, o feixe de luz da lanterna do oficial dança sobre as carteiras vazias. Uma luz solitária na escuridão opressora. Ela pisa em algo, curvando-se para pegar um caderno, cuja capa gasta revela o nome Alex. A lanterna ilumina as páginas do caderno, revelando anotações frenéticas sobre as lendas sombrias de Silas Creek. Os olhos dela se arregalam ao ler sobre uma entidade que se alimenta de medo, enviando um arrepio pela espinha dela. Na sala de aula mal iluminada, o oficial tropeça com a lanterna quebrada de Alex, sem energia. A frustração dele aumenta enquanto o aparelho permanece teimosamente sem vida. Com um movimento súbito e violento, ele atira a lanterna inútil no chão. O som agudo e familiar de vidro a estilhaçar-se ecoa, um lembrete arrepiante do próprio tormento auditivo de Alex. Os pedaços quebrados se espalham, refletindo a dura realidade de sua situação desesperadora. Na sala de aula mal iluminada, o olhar do oficial recai sobre o desenho de uma criança no quadro negro. A figura antes benigna no tabuleiro agora parece possuir 2 olhos vermelhos brilhantes. Um novo detalhe, inquietante. Um arrepio percorre a espinha da oficial enquanto ela observa, a descrença lutando com a visão arrepiante. Ela pisca, numa tentativa desesperada de dissipar a visão estranha. Os olhos vermelhos desaparecem, deixando o desenho inocentemente inalterado, mas a imagem perturbadora persiste em sua mente. Enquanto a primeira luz da madrugada mal toca o céu, os oficiais emergem da escola, seus rostos marcados por profunda perturbação. Eles trocam olhares inquietos, um acordo silencioso e pesado passando entre eles de que mais ajuda é desesperadamente necessária. Os fracos tons da manhã pintam o horizonte, mas a cidade abaixo permanece envolta em uma atmosfera sombria e opressiva. O novo dia não traz alívio, apenas uma sensação crescente de pavor, enquanto os oficiais se preparam para o que está por vir. Na penumbra antes do amanhecer, uma oficial olha para o céu, seu olhar atraído pelas nuvens rodopiantes e ameaçadoras acima da rua principal. Dentro da massa agitada, um rosto amorfo começa a se formar, seu olhar silencioso fixo na cidade abaixo. Os olhos da oficial se arregalam, um lampejo de descrença cruzando seu rosto enquanto a visão espectral se forma com clareza perturbadora. Ela esfrega os olhos vigorosamente, tentando dissipar a imagem impossível, a respiração presa na garganta. Um tremor de desconforto a percorre enquanto o rosto permanece, uma presença inquietante no amanhecer. Convencida de que é um truque de luz ou seu próprio esgotamento, ela abaixa a mão, sua mente lutando com o inexplicável. Ao amanhecer na rua principal, um oficial freneticamente mexe em seu rádio, o silêncio quebrado apenas por estática áspera. Seus dedos giram o botão com urgência crescente, uma tentativa desesperada de romper o silêncio impenetrável. Sem sinal. O rádio permanece mudo. Um símbolo cruel de seu completo isolamento. Um pavor gelado começa a invadir seu peito. Uma percepção arrepiante de que estão completamente isolados. A rua desolada espelha seu crescente desespero, enfatizando seu profundo sentimento de solidão. Ele agarra o rádio, inútil. A estática um eco zombeteiro da conexão perdida deles com o mundo. Um ar frio e úmido paira, pesado sobre a rua principal, envolvendo a rua em uma quietude opressiva. Das sombras mais profundas, um sussurro fraco e insidioso flutua em direção a eles, um eco arrepiante da igreja. Chama os seus nomes. Um som suave e predatório que rasteja sob a sua pele. Seus olhos
arregalados com um medo súbito e avassalador, encontram-se em um entendimento silencioso e desesperado. A terrível percepção surge neles. Eles não estão, de forma horrível, sozinhos. Na penumbra antes do amanhecer da rua principal, um policial saca sua arma, os olhos nervosamente perscrutando as sombras. A policial o segura com firmeza pelo braço. Sua expressão, uma mistura de urgência e advertência. A voz dela corta a tensão. Não há nada para atirar. É invisível e intangível. Ela esclarece. Suas palavras um eco arrepiante na noite que se esvai. Sob a luz pálida da madrugada na rua principal, uma corrida desesperada para escapar da cidade começa. Seus passos ecoando com urgência. Os dedos tateiam a porta do carro. O clique metálico, um contraste gritante com seus corações acelerados. A chave gira na ignição. Uma volta esperançosa que encontra apenas um silêncio angustiante. Novamente, o motor engasga fracamente. Uma zombaria cruel da sua necessidade desesperada de voar. Cada tentativa falhada amplifica o seu terror. O carro, uma prisão silenciosa e imóvel. O silêncio antes do amanhecer da cidade é quebrado apenas pelos últimos suspiros do motor e pelo pânico crescente deles. Na escuridão, pré-amanhecer da rua principal, uma oficial olha para o banco de trás de seu carro de patrulha, um arrepio percorrendo sua espinha. Uma boneca de porcelana, estranhamente familiar, agora senta-se ereta no banco de trás. Sua presença, uma violação gritante. Seu único olho restante olha fixamente para frente. Um olhar arrepiante e inabalável que parece perfurar a escuridão. O sorriso pintado da boneca, antes inofensivo, agora parece macabro, torcendo-se em um rictus sinistro. Uma onda de pavor gelado toma conta da oficial, ao perceber que a boneca não estava ali momentos atrás. A figura de porcelana, uma passageira indesejada do cemitério, materializou-se como se de um pesadelo. Na escuridão antes do amanhecer, os policiais puxam desesperadamente as portas dos carros, seus rostos marcados por uma urgência frenética. As maçanetas recusam-se a ceder, emperrando com uma finalidade sinistra, prendendo-os lá dentro. Um sussurro arrepiante e penetrante começa, sutilmente no início, depois intensificando-se ao redor do veículo. O ar engrossa com vozes invisíveis, uma cacofonia de sussurros se aproximando de todas as direções. Parece que a própria cidade despertou, sua voz coletiva pressionando sua prisão metálica. Encurralados e vulneráveis, os oficiais são envolvidos pelo coro sinistro, o medo deles palpável. A câmera de Alex, abandonada no chão frio, captura uma visão arrepiante no banco de trás. O rosto da boneca preenche o quadro. Seu olho antes vazio agora perturbadoramente completo. Um sorriso malévolo se estende pelo rosto da boneca, mais largo do que antes. Um grito silencioso de terror. Seus olhos, agora totalmente formados, começam a brilhar com uma luz sinistra e vermelho sangue. A câmera treme violentamente, refletindo a mudança repentina e aterrorizante na presença sinistra da boneca. A cidade em expansão jaz, como uma fera escura e silenciosa sob o céu antes do amanhecer, uma extensão sinistra de segredos adormecidos. Um único carro de polícia, um pequeno farol de luz azul, pulsa isolado no meio da rua deserta, cortando as vastas sombras. As luzes azuis piscam ritmicamente, um forte contraste com a escuridão que consome, sugerindo um drama invisível se desenrolando. A van abandonada de Alex está por perto. Uma silhueta nítida contra o amanhecer que se aproxima, um testemunho silencioso de uma partida apressada. A câmera se afasta, revelando a cidade como uma silhueta diminuindo contra a vasta e desolada paisagem. A cidade encolhe, seus carros tornando-se meros pontos, perdidos na imensa vastidão do deserto. A metrópole em expansão transforma-se num ponto minúsculo,
um detalhe insignificante no grande esquema da natureza. No entanto, uma sensação inquietante de estar sendo observado permeia a cena, como se olhos invisíveis estivessem observando do coração do deserto. O ar zune com uma energia antiga e silenciosa, sugerindo que o próprio deserto é uma entidade viva, uma sentinela silenciosa. As luzes da cidade diminuem, engolidas pelo amanhecer que se aproxima, deixando apenas o silêncio profundo e vigilante do deserto.